Bom dia, senhoras e senhores. São 10 horas, hora regimental para a abertura da reunião da CPI com o objetivo de investigar as concessões de permissões e a prestação de serviços de transporte de passageiros em veículos de aluguel e taxímetro, com a presença de um vereador, quórum insuficiente para a abertura da presente reunião. Aguardaremos os 15 minutos regimental para nova verificação de quórum e posterior abertura da presente reunião. Bom dia, senhoras e senhores. Com a presença de 2 vereadores, quórum suficiente para a abertura da presente reunião. Vereador Serchão. Vamos solicitar ao vereador Serchão faça a leitura da ata da reunião anterior. Pois não, vereador, bom dia. Ata da 14ª reunião da CPI com o objetivo de investigar as concessões, permissões e a prestação de serviços de transporte de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro. Aos 25 dias do mês de julho do ano 2016, às 10 horas, o plenário Maria Ortiz, na Câmara de Vitória, realizou-se a 14ª reunião da CPI com o objetivo de investigar as concessões de permissões e a prestação de serviços de transporte de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro. A reunião foi aberta pelo vereador Devanir Ferreira, presidente da comissão. Presente o vereador Relando Bolão. Dispensada a leitura da ata anterior, leu-se no início da sessão a leitura pelo presidente da justificativa de ausência apresentada pelo vereador Sérgio Magalhães devido ao compromisso de em agenda e dado sequência com a leitura a requerimento de intimações, ficando definido as oitivas dos 5 intimados para o dia 1º de agosto e o intimado Alexandre Miller Helmer para o dia 8 de agosto. Foi convocada a senhora Jaqueline Carmo Mussi, que atua na presidente da comissão de sessão, onde foi debatido sobre a formatação do edital de 108 placas e sua forma de condução, os critérios para a liberação de novas permissões, membros participantes, profissionais da CETRAN responsáveis ao atendimento de questionamentos no edital sobre a impugnação do edital e modificações ocorridas, atuação do ex-secretário Marcos da Mata na elaboração do edital, relação de parentesco entre aprovados e membros da CETRAN, motivos das modificações ocorridas no edital, critérios utilizados para verificação de endereço de participantes da licitação, atuação da Procuradoria no processo licitatório. Finalizado, foi convocada a senhora Sueli Souza Barcelos Cardoso, servidora pública, atuante na assessoria técnica da Gerência de Acompanhamento de Contratos e Convênios, onde foi questionado como foi a formação do edital, elaboradores e procedência do termo de referência, critérios utilizados na formação da comissão, profissionais responsáveis pelos trâmites de forma geral, modificações ocorridas no edital, participação do ex-secretário Marcos da Mata na elaboração do edital,
detalhamento de sua função na licitação de 108 permissões, irregularidades detectadas no edital pela mesma, critério utilizado para a isenção do curso de línguas aos defensores. Finalizado, foi convocado o senhor Heleno Barros Neves, funcionário público CETRAN, onde atuou no processo estatuário de 108 permissões, sendo questionada sua relação com o Sinditax, forma de designações de membros da comissão e responsável pela designação, pontuações de denúncias feitas na CPI dos guinchos da Assembleia Legislativa, formatação do edital e seus requisitos, motivo da impugnação do edital, participação do vereador Marcos Amado na confecção do edital, participação da senhora Júlia Schwartz, assessora do ex-secretário nesse edital, caso de parentesco de licitantes dos membros da CETRAN, verificação de autenticidade dos custos membros responsáveis pela comissão de licitação. Finalizado, foi convocado o senhor Jefferson Alves de Araújo, taxista atuante como defensor há 18 anos, participando da licitação das 108 permissões, que explanou a princípio sobre critérios da seleção e desfavorecimentos vivenciados pelo mesmo no certame. Foi questionado posteriormente ao mesmo sobre participação nos envelopes providenciados por permissionário no ponto Shopping Vitória, mudança em classificações dos participantes, relação com Alexandre Miller Elmer, informações sobre parentes do mesmo que foram contemplados com placas. O depoente fez uma denúncia referente à utilização indevida do táxi TX0570, dando continuidade, foi questionado ao mesmo faturamento diário de sua permissão, veracidade sobre denúncias feitas pelo advogado Yuri Viana, relação do depoente com o Sinditax, participação das pessoas da atual administração no certame. Finalizado, foi convocado o senhor Helder Fernandes Lordelo, taxista permissionário Jardim da Penha, atuante com permissão recebida, onde foi questionado quem era responsável por administração de sua placa, relação com Carlos Agra no serviço de administração de sua placa, tempo de atuação nos pontos que dirigiu, relação de motorista atuante em pontos citados, contato telefônico usado para o serviço, carga horária atuante, carga horária do seu defensor, conhecimento sobre aluguel de táxi, abordagem sofrida por fiscais da prefeitura, valor de diária paga pelo defensor, valor de faturamento mensal da placa, se declara imposto de renda, mantenedor de outras fontes de renda, função exercida anteriormente no Estado, se efetua pagamento de INSS e ISS. Finalizado o debate e nada mais havendo a tratar, o vereador Reinaldo Bolão solicitou a intimação dos senhores Yuri Viana e Júlia Schwartz. O vereador Devani Ferreira, presidente da comissão, explanou sobre as CPIs realizadas na cidade, solicitando assessoria um requerimento de informações junto à Secretaria de Segurança do município de Vitória, referente à fiscalização de ocorrência no aeroporto de Vitória. Finalizado, declarou encerrada a reunião, convocando os membros para a próxima reunião, dia 1º de agosto de 2016, às 10 horas, do plenário Maria Ortiz, Câmara de Vitória, na qual constar o serviço de apoio às comissões permanentes, lavrou o presente ato que, depois de lida e aprovado, será assinado pelo vice-presidente Reinaldo Bolão e demais vereadores membros da comissão. Palácio Chile Vivaco, 25 de julho de 2016. Vereador Devani Ferreira, presidente. Nobre relator, vereador Sérgio, alguma retificação a fazer na ata lida? Eu não posso dizer porque eu não estava presente na reunião, senhor presidente. Então, lida aprovada como redigida. Solicitou o vereador Sérgio também que faça a leitura dessa denúncia recebida denúncia recebida pelo Serviço de Apoio às Comissões Permanentes no dia 29 de julho de 2016, ou seja, na última sexta-feira. Por favor, desculpa. Só o conteúdo da denúncia. Vou ler o conteúdo. O denunciante, que é um defensor, contesta o depoimento da senhora Jaqueline, prestado no dia 25/7. Ela tem um veículo vermelho, placa OVF 6186. Afirma que ela é manipuladora dos fatos. Faltou com a verdade. E que diz também que o senhor Ivanildo, ex-presidente do Sinditax, tem 3 permissões. Uma está em nome de Rio do Nascimento, um vendedor de água de coco da Praia da Costa. A ordem do sorteio é 54.
A segunda permissão em nome de João Silveira de Souza, em Vila Velha, ordem de sorteio 42. Que Alex Miller, uma permissão em nome da esposa e uma em nome do cunhado. Paulo Ventura, 2 placas circulando e uma está no cadastro de reserva. Ronaldo Vieira de Almeida, tem 2 permissões, tinha uma terceira, mas perdeu devido a um processo em Cariacica. Todos eles, além de Luizinho Francisco, doaram dinheiro para a campanha dos atuais vereadores, Rogerinho e Marcos da Mata. Essa informação o denunciante ouviu da própria boca deles, os taxistas. Ele próprio, o denunciante, foi orientado a procurar o senhor Fernando Almeida Gomes, que por sua vez o encaminhou para falar com o senhor Ivanildo, presidente de táxi, que cobrou 50 mil reais para que ele entrasse na concorrência para conseguir a permissão. Esse fato aconteceu no último processo para a concessão. Denúncias graves, hein? Lê do senhor presidente. Algum requerimento, vereador Serjão, para encaminhar a CPI? Não, nenhum requerimento, senhor presidente. Gostaria de saber quais são os intimados para a oitiva de hoje. Hoje, a solicitação era a senhora Júlia Schwartz, Alexandre Müller-Helmer e o senhor Yuri Iglesias, advogado. Eu queria saber, solicitar se há alguma testemunha dessa presente aqui às comissões. Tem o senhor ali presente. O senhor Yuri. Senhor Yuri, por favor. Demi, verifica o microfone está funcionando, por favor, direitinho. Deixa para frente. Puxa mais perto do senhor o microfone. Isso. Senhor Yuri, bom dia. Bom dia. Passaremos agora a oitiva do senhor Yuri Iglesias. Primeiramente, para a ciência do senhor, cabe informar que essa comissão parlamentar de inquérito foi criada com o objetivo de averiguar possíveis irregularidades no transporte individual de passageiros a taxímetro do município de Vitória. Nesse contexto, o senhor foi intimado para prestar esclarecimento sobre o assunto que aqui está sendo apurado. Assim, alerto que tem o direito constitucional de ficar em silêncio e que deve falar perante essa comissão sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, capturado no artigo 342 do Código Penal. Eu peço que o senhor se identifique, nome completo. Meu nome é Yuri Iglesias Viana, OAB 22668, sou advogado da Ordem de Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo. E só uma correção, eu não sou testemunha de nenhum fato. Eu sou advogado de 16 taxistas que estão com representação no Tribunal de Contas Estadual. Feita a correção. Estado civil? Sou casado. Endereço do senhor? O pessoal? O senhor pode dar o endereço profissional comercial do senhor? Rua Juiz Alexandre de Castro Martins Filho, número 130, sala 403, edifício Manhattan Work Center. CPF? 104-888-067-20. Work Center fica em que bairro? Fica em Santa Lúcia, na reta ali da faculdade, em frente à Faculdade de Direito de Vitória. Identidade? Ok. 11 48 48 42 48 SSPBA. Ok. Vereador Serjão, Vossa Excelência quer começar a oitiva? Eu começo. Senhor Yuri Iglesias Viana,
O senhor ingressou com uma ação junto ao Tribunal de Contas do Estado contra o resultado da última licitação de outorga das permissões de táxi da capital. Aí eu vou conceder ao senhor o tempo que o senhor julgar necessário para que o senhor faça a essa CPI uma explanação detalhada sobre todas as irregularidades apontadas. O senhor pode... Então, primeiramente, bom dia, excelência. Antes de começar a respeito dos fatos, eu só gostaria de pontuar 2 pontos importantíssimos para entender qual é o maior problema dessa licitação. Primeiro, que nós não estamos diante de uma licitação de grandes empresas que têm grandes bancas que gastam dinheiro imenso, um orçamento imenso com advogado. Estamos diante de pessoas que trabalham, às vezes, 12, 14, às vezes 24 horas para manter sua família. Então, muitas vezes que eu fui questionado, mas por que você não entrou com isso antes, não procurou a justiça antes? Porque os taxistas, eu acho que em todos que receberam, confiavam, e alguns ainda confiam na instituição, na prefeitura, na Câmara, no Ministério Público, em todos. E por isso que depois que perceberam que não conseguiram a placa, por algum motivo que eles desconhecem e receberam alguma informação, eles procuraram o advogado. E muitas vezes não temos muito mais soluções jurídicas a dar quando se perde o prazo ou se deixa perecer o direito. Então, vamos começar. Eles procuraram, os 16, me procuraram para resolver a situação. Eles não conseguiram receber as placas e estavam tristes, receberam... Doutor, desculpe interromper, mas só quando tiver alguma dúvida, eu vou fazê-lo, até para maior esclarecimento para todos que nos ouvem. Sim. Esses 16, eles não são taxistas, eles são postulantes a taxistas. Eles são todos defensores. São todos defensores? Todos defensores. Já cadastrado em Vitória, etc. Sim, Okay. todos trabalham em Vitória perfeitamente, todos cadastrados na prefeitura, sem nada na ficha, sempre bem conceituados perante a prefeitura. Mas complementando a pergunta do vereador Serjão, doutor Yuri, todos eles participaram da última licitação que concedeu aquelas 108 placas na cidade de Vitória? Sim. Pois não, pode ir. Então, continuando, eles me procuraram, primeiramente, porque eles são do grupo de taxistas que deixou de entregar um documento necessário na licitação. Que houve aquela troca de edital, que primeiro exigia radiotáxi e depois trocou-se para smartphone. Os clientes meus, eles, em quase sua maioria, contrataram um serviço de um despachante para preencher os envelopes. E o despachante não trocou os envelopes com o novo requisito do edital. Então, eles já foram eliminados na segunda fase, sumariamente, por não cumprir um requisito do edital. Ao me procurarem, informei a eles que não teria nenhuma solução perante ao judiciário de forma direta, porque eles não cumpriram um requisito do edital. Então, direito direto deles não existiria. Entretanto, nessa mesma reunião, eles me informaram diversas irregularidades que ocorreram no certame e que isso sim, se bem embasado, dariam chance à anulação do edital ou mesmo a exclusão de alguns participantes para deixar o certame o mais liso possível. Então, desses fatos, eu inicio dizendo, com a falta de isonomia no princípio no edital. Ao analisar esses fatos todos, meus clientes realmente foram eliminados por não terem juntado o documento necessário. E que isso é inegável e o edital determina que sejam eliminados. Pois bem, entretanto, a comissão de licitação
eliminou alguns candidatos que não trouxeram CPF errado, não trouxeram a certidão negativa de criminal errada e alguns dos documentos errados, ela eliminou, mas na fase de recurso, ela aceitou novos documentos, o que é vedado pela Lei 8.666 e pelo próprio edital. Eu trouxe na minha representação a decisão da SEMAD CPL do Pablo Tarci Machado de Oliveira, que diz assim: ante todo exposto, considerando o mesmo número de CPF estando digitado incorretamente na certidão de feitos criminais, ou seja, só conhece o CPF de alguém quem conhece essa pessoa, ou vocês que acabaram de ver o CPF. Continuando, e quando a extração de outra certidão que foi inclusa no processo de recurso com o número de CPF escrito corretamente. Ou seja, a comissão se baseou num novo documento na fase recursal para aprovar um candidato. Não, na minha posição, não acho que deveria realmente eliminar o Pablo, mas se deu a chance de trocar um documento para um candidato, troca-se para todos, não só para quem é próximo da comissão. Eu não conheço, mas pelas reportagens do Século Diário, me parece que Pablo é próximo de alguém da comissão. Isso repetiu nos pareceres. Só para retificar. Uhum. Então, somente foi trocado o documento do Pablo? Não. Foram 6 documentos em outros. Eu não olhei todos os pareceres, porque são muitos taxistas, mas no 6, no 7, no 8, no 10, no 11, no 16, no 17, no 19, no 60. A partir do 19 eu comecei a pensar a meio aleatório, porque não dá para olhar todos. No 90, no 122, no 139 e no 155 foram aceitos documentos na fase recursal, por diversos motivos. CPF errado, não juntar documento, certidão e qualquer outro documento que é necessário. E isso, num certame onde se eliminou, se eu não me engano, 108 taxistas, não, 108, eu perdi quantos foram eliminados pela falta da documento. Mas foram vários documentos, vários taxistas. Você elimina demais a concorrência. Desses meus clientes, muitos deles estariam entre os 10, 15 primeiros, se não fossem eliminados. Nesse mesmo ponto de falta de isonomia das propostas, o que ocorreu? Algum desses taxistas não poderiam ter CNPJ ativo durante o certame. A SEMAD CPL, depois de uma denúncia anônima, instaurou um procedimento interno que não foi publicado no site da Prefeitura, ou seja, não deu publicidade a todos os licitantes, nem a população, para intimar essas pessoas que estavam com o CNPJ ativo durante o certame. Fez de maneira correta, todos e deu prazo. Venham se defender. Muitos deles estavam com o CNPJ ativo. E o que fez a SEMAD CPL? Não eliminou. O edital mandava eliminar, ela não eliminou. O que ela fez? Deu prazo para corrigir. Não corrigiu, ela publicou o edital, eliminando assim essas pessoas. Publicou o edital com esses eliminados. O que ela fez de novo? Deu novo prazo para recurso. Ou seja, alguns candidatos que não estavam cumprindo, como os meus clientes, os meus 16 clientes, que uns não juntaram documentos e outros que deixaram de cumprir um requisito, que no final das contas é a mesma coisa, não cumpriram o requisito obrigatório do edital, uns foram eliminados sumariamente e outros tiveram tolerância. Então, 20 dias de prazo, okay. 30 dias de prazo. E aí, doutor Igor, eu queria perguntar ao senhor, que o senhor retificasse aí, o senhor como advogado, quais foram os pontos das leis da licitação que foram feridos com relação ao que o senhor está
fazendo essa explanação aí? Não, basicamente, foi ferido o princípio da isonomia. E no caso do edital, foi no item 5.1, 5.2. Aos interessados em concorrer à permissão para o serviço de táxi deverão atender às seguintes condições. 5.2. Será vedada a participação de 5.2.6. Pessoas que possuem CNPJ ativo vinculado ao seu nome. Ou seja, eles trataram diferentemente os licitantes, o que não é permitido pela lei e mesmo pelo edital. E na representação a gente tem o nome de todos aqui que tiveram todos tiveram essa benesse. A comissão, a CEMAD-CEL, ela se baseia num parecer da Procuradoria Municipal que determinava fazer isso, de fazer esse tipo de pesquisa nas pessoas que tiveram o CNPJ ativo e procederam e seguiram direitinho o que a Procuradoria mandou. Entretanto, eu não sei se a Procuradoria não sabia do que teria ocorrido antes ou atuou de maneira somente para dar seguimento ao certame, com toda a vênia ao entendimento ao Procurador Municipal que assinou o documento, mas não merece prosperar esse entendimento dele. De toda forma, quando você analisa outros pontos dessa comparação entre pessoas com CNPJ ativo, entrega de documentos fora do regulado pelo edital, e os meus clientes que não preencheram um quadrado de uma folha, fica mais absurdo ainda, porque hoje, eu fui procurar saber, em 2014, 76% do mercado de celulares eram smartphones. Em 2015, 2016, eu chutaria quase 90%. Acho que nessa sala, ninguém tem um telefone que não seja smartphone. Ou seja, a CEMAD escolheu quem seria eliminado, quem prosseguiria. Protocolamos essa representação do... Mas, doutor, só me permite uma parte. O senhor está dizendo que a CEMAD, os técnicos da CEMAD, da comissão, foram orientados por uma decisão da Procuradoria. Ou seja, eles agiram certo. Quem errou foi a Procuradoria, é isso? Eu não, na minha posição de advogado, tecnicamente, eu não posso dizer que a Procuradoria agiu certo ou errado. Sim. Eu estou dizendo que os servidores municipais seguiram o parecer do procurador. Se basearam nesse parecer. Com toda a vênia, a opinião do procurador, se eu estivesse na posição do procurador, eu decidiria de maneira diferente. Ok. O senhor disse aí também, doutor... E como é que o senhor sabe disso? O senhor chegou a conversar com o pessoal da comissão? Não. Ou isso já teve alguma audiência que isso foi colocado? Tudo que eu informo aqui, até esse momento, está presente no processo de licitação. São 144 volumes. Eu não olhei todos, mas as partes que interessavam, eu cheguei a olhar na comissão. Que sempre, aí eu tenho que fazer. Mas já foi aberto um processo na justiça? Ou ainda não? Não. Meus clientes, no caso dos meus clientes, eles não têm esse direito de fazer qualquer esse questionamento, porque deixaram de passar. Eles não cumpriram o requisito. Outras pessoas que me procuraram e receberam a mesma informação, procuraram outros colegas. Outros colegas entenderam que existiria esse direito, ajuizaram as devidas ações na justiça, que a liminar estão sendo todas indeferindo o direito. Porque, realmente, você deixar de cumprir um requisito, você deveria ser eliminado sumariamente. Os meus clientes, o pessoal do CNPJ e o pessoal que não juntou documento que o edital manda. Okay. Todos eliminados. O senhor disse aí, doutor Igor Iglesias. E apenas alguns foram eliminados. Né? Alguns foram eliminados, alguns puderam juntar documento na fase de recurso e alguns tiveram 2 prazos para regularizar a situação. Seria, então, o senhor disse aí que a comissão já sabia quem ia ganhar e quem ia perder a licitação. Então, seria
uma licitação de carta marcada? Presidente, como eu te disse, eu baseio minha posição em todos os documentos que foram tirados do procedimento licitatório. E algumas informações que o senhor pode olhar, algumas matérias de jornal, algumas matérias do Século Diário, que está bem em cima disso, demonstra que a primeira colocada, que é a outra parte da minha representação, foi protocolada posteriormente. É mulher de alguém, a outra é primo, o outro são próximos. Eu não posso afirmar que é de carta marcadas, porque eu não tenho essa informação correta. Não investiguei isso. Mas causa muita espécie e assombro que uma pessoa que muitas pessoas conhecem como mulher de alguém seja a primeira colocada com um número expressivo de pontos atribuídos a um curso superior que ela fez em 2 meses. Eu não posso afirmar que é carta marcada, mas carece de investigação. Doutor Igor, então, matéria do Século Diário de 9/5/2016 diz o seguinte: foram ouvidos o advogado Yuri Gless Viana, que o senhor disse que representa 16 taxistas, não é isso? Correto. Em ação junto ao Tribunal de Contas do Estado, TCE, contra o resultado da licitação. E os membros da comissão de licitação, Jaqueline Carmo Mursa, Adriano Barcelos Sossais Aganelli, Luciana de Almeida, Heleno Barros das Neves, Minervino de Oliveira Neto, Leonardo José Soeiro Visa e Aline Oliveira Aguiar da França. O primeiro a depor, o advogado Yuri Viana, lançou suspeitos sobre a certificação em língua estrangeira da primeira colocada da licitação, a senhora Rosiane Pupim, que entre 14 de março e 19 de junho de 2014 qualificou-se em 4 línguas estrangeiras, em 3 níveis diferentes. O senhor poderia fazer uma explanação sobre esse trecho dessa matéria do Século Diário, a SCPI? Claro. Queria registrar a presença do vereador Marcelão, sempre presente aqui nas audiências dessa comissão. Presidente, a parte dos certificados, ela veio na segunda denúncia, segunda representação ao Tribunal de Contas Estadual. O que ocorreu? Como a publicação do resultado final tinha ocorrido, se eu não me engano, em novembro do ano passado, e eles estavam empolvorosos, tristes e precisando de uma decisão rápida, eles me procuraram, a gente fez a representação com os documentos que existiam e protocolou no Tribunal de Contas. A Prefeitura, de uma maneira muito, para mim, correta, suspendeu o certame e passamos o ano novo, tudo tranquilo. Ocorreu que em janeiro ou em fevereiro desse ano, a Prefeitura, de uma hora para outra, depois eu vou explicar esse ponto, já que o senhor me perguntou a respeito simplesmente só dos certificados, voltou a trabalhar no certame e já publicou o resultado final e começou a tentar entregar as placas. Pois bem, só que nesse meio tempo, os meus clientes trouxeram mais informações. E uma delas foi a quantidade de pontos de uma pessoa com línguas estrangeiras. De início, eles comentaram só que alguém teve 10 pontos. Não pode ter 10 pontos, é muito ponto, o edital não permite. Quando fui pesquisar nos autos do processo de licitação, que veio o meu estarrecimento, porque eu que fiz essa pesquisa sozinho, e fica muito claro que alguns licitantes têm muito ponto em relação à língua estrangeira. Eu vou pegar os certificados aqui, só um minuto, que, sinceramente, se uma pessoa dessa consegue se classificar, se certificar tão rápido uma língua estrangeira, ela deveria estar em outro ramo que não é o de ser motorista de táxi. Ela poderia estar dando aula, estaria ganhando muito mais dinheiro, sinceramente. Mas se gosta de trabalhar como taxista, não sou eu que vou fazer juízo de valor. Mas
Vou só começar aqui a olhar os certificados. Nós estamos falando da Rosiane, o senhor quer saber especificamente? Ou de todos? Rosiane Pupinho, se eu tiver mais informações também, eu gostaria que, se o senhor tem alguma informação com relação a esses institutos que emitiram esses certificados. Então, vamos começar pela Rosiane Pupinho. Rosiane Pupinho, de Oliveira Pupinho, eu não conheço pessoalmente, não sei quem ela é, se ela é ligada a alguma pessoa. Ela tem um certificado do Instituto IPED em inglês avançado, de 20 horas, que ela começou no dia 15/3 e terminou no dia 31/3. Só um minuto, deixa eu pegar a planilha, que é mais fácil. Que é Rosiane Pupinho. Inglês avançado no IPED, de 13/3 a 31/3. Italiano intermediário no Learn Café, 23/5 a 7/6. O primeiro tem 120 horas, esse tem 45 horas. Inglês técnico no Learn Café, com 40 horas, de 7/6 a 19/6 de 2014. Espanhol sem nível no IPED, dia 14/3 a 31/3, com 100 horas. Ela totalizou 425 horas de estudo em 60 dias. Ou seja, ela fez mais que uma pós-graduação, que normalmente são 360 horas, em 2 meses. Ela deveria ter estudado 8 horas por dia para cumprir essa carga horária. É possível? Plenamente possível. Ela parou de trabalhar, ela parou de fazer tudo, viveu disso. É possível? É possível. Mas, se classificar, se ela fala, a comissão deveria ter feito isso. A comissão de licitação, ela se defende muito dizendo: eu cumpri o edital. Nós sabemos perfeitamente, hoje ainda mais com a Operação Lava Jato, que você pode cumprir o edital sem tirar nem pôr, que mesmo assim você consegue ainda burlar a lei 8666. Então, nós não éramos nós não éramos obrigados a verificar se o certificado era válido ou não. Quem tem que fazer isso é o MEC ou qualquer outra instituição. Mas eu pergunto a todos que estão me vendo ou que estão me ouvindo: quando uma pessoa pega um certificado da Rosiane, sem olhar qual instituto está dizendo, e percebe que ela fez 400 horas em 2 meses, uma pessoa que estivesse minimamente avaliando, olhando os documentos, não só assinando e passando para frente, acenderia a luz amarela. Como essa pessoa fez tudo isso? Eu não olhei todos os candidatos. Meus clientes me indicaram alguns candidatos para se verificar. Desculpa. Me indicaram alguns candidatos para verificar. E eu fiz um pedido à prefeitura. Quais foram os candidatos que usaram IPED, Learn Café, outros e alguns outros para trazer esses documentos? A comissão de licitação, eu vou fazer um registro, nunca me negou nenhum documento, sempre entregou tudo o que eu pedi, de maneira muito clara e até rápida. Entregou uma lista com todos os institutos desse, e com os nomes de cada licitante e cada curso que ele fez. Dessa feita, a gente chegou a números, sinceramente, impressionantes. Por exemplo, Elielson de Freitas Maia se classificou em inglês, outro curso que não tem qual é o negócio, mas é Real English, espanhol básico, espanhol intermediário, italiano básico, italiano intermediário, alemão básico, totalizando 770 horas em coisa... Não foi um período curto, mas tem períodos que ele fez, por exemplo, do dia 26 do 5 de 2014, dia 1 do 6 de 2014, 40 horas de curso. Mas o que chama atenção nesse caso é o número total de horas. Mas nós temos também o Alex Inácio Nogueira, que fez inglês básico no Buzerd.com, do dia 26 do 6 a 26 do 6 de 2014. Não tem nenhum título dele tem carga horária. Fez, no dia 26, ele começou
inglês básico, inglês intermediário. Terminou um no dia 26, outro no dia 27. No dia 29 do mesmo mês, ele começou inglês básico e inglês avançado. Terminou um dia no dia 26 ou no dia 30. Ou seja, nós estamos diante de pessoas muito capazes para falar línguas estrangeiras. E temos outros casos também, só foi outra correção, porque a tabela não estava inteira. A Rosiane, além de inglês avançado, italiano intermediário, inglês técnico, espanhol, ela fez também francês e italiano. Ou seja, ela é uma poliglota. No Brasil, pouquíssimas pessoas são poliglotas. Toda essa explanação, doutor Yuri, o senhor está fazendo a SCPI, o senhor comunicou à comissão de licitação? Não, eles foram comunicados através da minha representação no Tribunal de Contas. Eles têm conhecimento. Tem todo conhecimento. Tem todo conhecimento. E a Vanessa Barros é outra que também fez muito curso, mas o que chama a atenção mesmo, é o caso do Rosiel, que eu vou pegar o certificado dele, só porque o caso dele é muito importante para o entendimento do que aconteceu na licitação. Então isso aí está no Tribunal de Contas, né? Tá. Todo esse questionamento que o senhor faz. Sim. Só que no Tribunal de Contas, na nossa ação, ele entendeu que nós estamos defendendo direito privado na seara do Tribunal de Contas e que não é permitido pela lei do Tribunal de Contas. Então, nós estamos brigando ainda para que, pelo menos o Ministério Público de Contas, ele aceite ou que encampe a nossa tese. O teor dessa denúncia que o senhor encaminhou para o Tribunal de Contas, o senhor poderia disponibilizar para essa CPI? Claro, sim. Okay. Claro. Fica melhor para a gente encaminha para a gente. Até porque tudo que o senhor está falando aí deve estar constando lá, né? Sim. Tudo, né? Eu encaminho, sim. Quando só me fornecer um e-mail ou alguma coisa, eu encaminho. No caso do Rosiel Guimarães, nós temos aqui o certificado do Buzerd.com de inglês avançado, promovido pelo Knowledge University Project. Ele fez de 8/5 a 12/5 e foi emitido no mesmo dia. Temos assinatura de várias pessoas, 1, 2, 3, 6 pessoas, e no dia da CPI da Assembleia Legislativa, a atual subsecretária de Trânsito, esqueci o nome dela, Adriana, ela reconheceu a assinatura dela. No conteúdo do curso, está como História do Inglês da Renascença, Henrique VII, Henrique VIII, Catarina de Aragon, Henrique VIII, Ana alguma coisa, Eduardo VI, John Gray, Maria I, Elizabeth I. Ou seja, o curso de inglês dele não é, por exemplo, verbo to be, que seria o mais simples. É curso de História do Inglês. A Adriana informou que, muito provavelmente, não teria sido aceito isso. Mas as publicações da licitação, algumas vezes são confusas. Elas publicaram a pontuação toda dos certificados, mas não separaram quais certificados foram aceitos ou não. Em suma, doutor Yuri, o senhor está anotando para a gente uma série de irregularidades, sim, destacando as mais gritantes, digamos assim, né? A mais gritante vem agora. Então, por favor. Só para eu estou um pouquinho alongado, mas a mais gritante, que envolve até um colega dos senhores, o vereador Rogerinho, que até então era somente conhecido como apoiador dos taxistas e da causa dos taxistas. A questão do vereador Max da Mata começou a aparecer agora, em decorrência da própria defesa do prefeito e da defesa da presidente da comissão, Jaqueline Mursa, que não assumem a criação de tal e sempre passam para o secretário da época, Max da Mata. Mas o que ocorre? Depois que eu comecei a trabalhar no processo, as publicações do site minguaram. Elas deixaram de ocorrer como ocorriam antes. Eu me cadastrei no site, então tudo que era atualizado, eu recebi um e-mail dizendo, documento novo.
Quando o edital voltou a correr, não ocorreu isso. Eles voltaram com o certame de maneira totalmente oculta, passaram pela Procuradoria Municipal, que autorizou a volta, sem avisar ninguém. Pelo amor de Deus. Eu que estou com representação, ou os licitantes têm que saber que foi feita uma consulta à Procuradoria. Eles não publicaram essa consulta no site. Mas tudo bem. Conversei com a dona Jaqueline Mursa, recebi a seguinte resposta dela. Não tenho vergonha de falar isso, não posso provar que falou, mas não posso deixar de esconder. Eu publico o que eu quiser. Não sou obrigada a publicar isso. Ela está correta, ela não é obrigada. Mas, a partir do momento que ela suspendeu com a portaria publicada no site e no jornal, ela deveria publicar no site e no jornal, ela publicou no jornal, que voltou. Ou seja, um artifício para dificultar nosso trabalho. Mas, tudo bem, então continuamos trabalhando. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o vazamento de informações e a ocorrência de possíveis reuniões secretas no âmbito da CPI. Como eu disse, eu recebo um e-mail toda vez... CPI? Da CPI, não, desculpa não. Da Desculpa. CPL. Da CPL. Eu ia fazer o registro CPL, não CPI. Reuniões secretas da CPL. Eu recebi por volta de 3h05 da tarde, eu recebi um vídeo dos meus clientes, onde aparece o vereador Rogerinho, dizendo: parabéns a todos vocês são taxistas e ganharam a placa. Entretanto, o e-mail da CPL só chegou ao e-mail dos licitantes às 4h14 da tarde. Que horas que o senhor recebeu o vídeo? Às 3h05. E o e-mail da CPL às 4h14. Então ele já tinha conhecimento... Prévio. E o senhor tem esse vídeo? Tenho tudo. Tem? O senhor poderia disponibilizar para a CPI? Vou disponibilizar tudo para a CPI. Ok. Ou seja, na melhor das hipóteses, se você for uma pessoa muito cristã e temente a que todo mundo trabalha certo, ele teve conhecimento a 1 hora antes. Mas se você imaginar que ele teve que parar, gravar um vídeo, enviar para todo mundo, e ainda só depois chegou a mim, porque eu não sou taxista, eu não participo de grupos de táxi, ele sabia muito tempo antes. E como que ele sabia isso? Eu não posso dizer como, eu só tenho um vídeo, e que o mais impressionante, que isso aí agora até uma opinião pessoal minha, a assessoria dele trabalhou muito mal, porque ele fala a hora. Ele podia ter falado, parabéns, vocês são taxistas. Mas quando ele fala a hora e o dia, e não foi publicado, e foi publicado somente depois, se eu sou um agente desse município, de qualquer nível, seja vereador, principalmente prefeito, se eu fosse prefeito do Luciano Rezende, eu teria, ao mesmo momento, suspende o edital. Eu não quero meu nome ligado a isso. Mas não ocorreu. Eles sempre eles sempre mantêm o edital se defendendo de qualquer maneira, tentando só manter. Eu não sei qual é o interesse dessas pessoas em manter um edital com tantas denúncias de irregularidade. Não sei. Qual é a data desse vídeo, o senhor se lembra? Dia 26 de fevereiro de 2016. 2016? Isso. Agora? Isso. Esse ano? Sim. Então o vereador já era líder do prefeito. Era líder do prefeito. Essas informações eu não tenho. Eu não sou. Porque o vereador é o líder do prefeito nessa casa. Então, mais um motivo que corrobora com o entendimento de ter as informações anteriores, e isso dificulta muito o trabalho. Quando você é advogado e recebe a informação do seu cliente 3 horas da tarde, desesperado, dizendo que já foram distribuídas placas, você não entende nada. Você olha ao site e não está lá. E descobre que alguém já teve acesso. Você explica o que para o seu cliente? Você explica o que para o seu colega que está vendo hoje a Operação Lava Jato, tentando limpar o país? Essa licitação está aivada de vícios de várias maneiras, de todos os lados. E o que me deixa mais estarrecido é que ninguém da prefeitura para isso. Eu não acredito que eles
estejam prevendo uma possível impunidade. Eu não acredito. Sinceramente, como advogado e como cidadão, eu confio muito nas instituições, tanto é que já fui a segunda CPI e hoje tenho muito medo de parecer, porque taxistas temos muitos, pessoas nesse mundo muito mais, e você está presente num ano de eleição, fazer esse tipo de denúncia é para ter medo. Mas estou aqui porque eu confio no Tribunal de Contas, confio na CPI da Assembleia, confio na CPI da Prefeitura, da Câmara Municipal, e digo mais, tenho certeza que o prefeito vai ver isso, confio muito no prefeito, que ele vai parar, vai botar a mão na consciência dele e vai suspender. Porque ele tenta se defender dizendo que quem fez o edital não foi ele, foi o Max da Mata, mas, no final das contas, todos vão responder. Doutor Yuri. De certa forma, então, quando ele diz que está se eximindo da responsabilidade e transferindo a responsabilidade para o secretário de transporte à época, o atual vereador Max da Mata, de certa forma, ele implicitamente reconhece que há alguma irregularidade ali, para dizer, não tem nada com isso, não é comigo. Excelência, na nossa profissão, nós tentamos defender o nosso cliente da maneira mais técnica e com maior nível de probabilidade de acerto possível. Eu não, de maneira nenhuma, eu posso questionar a defesa que foi feita pela Procuradoria Municipal, porque ela está correta. Ela achou onde pode defender o prefeito e simplesmente defendeu. 100% correta, 100% técnica, que talvez seria o que eu pudesse fazer para defender ele. Mas eu concordo com o senhor. Quando eu volto a um ponto, quando o prefeito, ao invés de mandar investigar, suspender e investigar, tenta somente se desviar das alegações, transferir responsabilidade, eu fico, a palavra não é essa, mas eu fico chateado com a atuação. Porque é uma decepcionado. Decepcionado. Todos nós. Porque é uma atuação de e eu digo com toda paz no coração, porque eu não sou filiado a nenhum partido, não tenho nenhuma corrente. Eu acho que na última eleição eu votei em 5 partidos diferentes, do PMDB ao PSOL. Então, não tenho nenhuma vinculação política a ninguém. Preferência a ninguém. Então, eu fico chateado, porque é meu dinheiro e ele não toma tomando cuidado nessa licitação, em princípio, para cuidar dos nossos direitos, e principalmente dos taxistas. Então, diante do exposto pelo senhor, na visão do senhor, a melhor coisa a se fazer, a coisa mais justa a se fazer, seria cancelar esse edital. Vereador, dado ao inúmero quantidade de irregularidades presentes no mesmo. Vereador, como o senhor sabe, eu sou advogado de 16 taxistas no Tribunal de Contas e são meus clientes. Informo isso antes, porque isso, logicamente, influencia na minha opinião. E eu não posso deixar, estou procurando a verdade, procurando a coisa certa, não posso deixar de informar isso antes de informar, porque senão estaria faltando com a verdade. Eu, sinceramente, acho que a licitação deveria ser cancelada, não só porque daria nova oportunidade aos meus clientes participar, mas sim porque é o mais certo a se fazer. Mas se não for esse o entendimento da Procuradoria, que eu respeito muito, mesmo de quem for tomar a decisão, no mínimo, a licitação teria que voltar lá no início, na fase de documentação, onde eles aceitaram documentos fora do prazo, onde eles botaram pessoas que estavam com CNPJ ativo, ou oportunizar aos meus clientes, não só meus clientes, foram 90 pessoas, se eu não me engano, que foram eliminadas para isso, apresentar o documento de novo. Não sei se precisa cancelar, mas precisa oportunizar a todos as mesmas oportunidades. E extirpar, não vou nem dizer eliminar essas pessoas que estão com certificados, ao meu ver, irregulares, mas
pelo menos tirar a pontuação deles. Não quero que ninguém deixe de trabalhar, não quero que ninguém fique sem emprego, eu só quero que todos sejam tratados no certame. Então, se a prefeitura, na decisão que ela tomar, garantir que todos foram tratados da mesma maneira, boa ou ruim, eliminando meus clientes e talvez eliminando as pessoas que entregaram documentos depois ou qualquer outra coisa, para mim está ótimo, porque garantiu a lisura do certame. Mas quando se usa 2 pesos e 2 medidas no certame, esse é o problema. Doutor Igor, eu quero, reportagem do Século Diário ainda, diz o seguinte: os membros da Comissão Especial de Licitação foram ouvidos em seguida. Jaqueline Mursa explicou que a Prefeitura dispõe de uma comissão permanente de licitação, composta por membros da Secretaria de Administração, SEMAD, mas que, em casos específicos, são formadas comissões especiais com membros indicados pela Secretaria interessada para análise das propostas técnicas. Aqui emergiu o nome de Max da Mata, no caso da licitação dos táxis. A Comissão Especial de Licitação foi formada por 9 membros, em que 5 foram indicados pelo ex-secretário de Transporte e atual vereador. A indicação de Alex Miller, representando as categorias do taxista, também registra as digitais de Max da Mata. O presidente da CPI, Enivaldo dos Anjos, evocou, então, as suspeitas de ligação entre Alex e Rosiane. Perguntou aos depoentes se conheciam dessa ligação. Todos responderam negativamente. Aí eu quero aqui ainda, doutor Yuri. Viana também levantou a suspeição sobre o vínculo afetivo entre Alex Miller e Rosiane Pupim. Segundo ele, Alex e Rosiane são amaziados. Qual a posição do Sinditax nesse processo de licitação? Interveio a relatora Janete de Sá. Tentar ao máximo concluir a licitação, entregar as placas e sortear os pontos, respondeu o advogado. Então eu queria que o senhor fizesse aí uma avaliação sobre essas duas questões que a matéria do Século Diário trouxe, ou fizesse um relato dessa reportagem do Século Diário para essa CPI. Eu não tenho muito o que adicionar ao que foi lido. Por quê? Porque a relação entre Rosiane e Alex Miller são baseados em algumas fotos, prints de Facebook ou outras redes sociais que os meus clientes ou outras pessoas mesmo trouxeram. Entretanto, nas minhas alegações, não entram fofocas nem meras alegações soltas, porque meu trabalho é tudo técnico. Então, não tinha como eu simplesmente comprovar uma relação entre os dois, Rosiane e Alex Miller, baseado em uma foto junta no Facebook. A minha fala nesse dia foi no sentido que as pessoas conhecem que eles são amaziados, mas não está na representação porque não tem provas, não são casados. Eles estão sempre juntos e as pessoas o reconhecem como um casal. A respeito da... A segunda parte, desculpa, eu me perdi. Só que qual a posição do Sinditax nesse processo de licitação? Interveio a relatora Janete de Sá. Sim. Aí, entre aspas, tentar ao máximo concluir a licitação, entregar as placas e sortear os pontos, o senhor respondeu. Reafirma essa posição, que desde essa data o Sinditax nunca me procurou, de nenhuma maneira, e toda a atuação dele até agora foi só para terminar a licitação. Não, repito o que eu falei há pouco atrás. Não sei qual é o interesse do Sinditax em terminar uma licitação que vai ser sempre lembrada por vícios, erros e ilegalidades. Na minha posição, um sindicato de categoria
deveria estar trabalhando juntamente comigo para resolver o problema da licitação, de uma maneira ou de outra, mas nunca me procurou. Ok. Senhor presidente, eu estou satisfeito com as respostas do doutor Yuri. Gostaria de pedir à nossa comissão que pegasse com ele, se pudesse pegar o vídeo e a representação junto ao Tribunal de Contas. Para minha parte, eu estou satisfeito. Aí fora? Doutor Yuri, o senhor tem mais alguma questão para colocar? Fique à vontade. Não, nesse momento eu só queria fazer uma solicitação à comissão, porque nós já estamos com a minha representação no Tribunal de Contas, temos a representação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo no Tribunal de Contas, na pessoa do presidente Anivaldo dos Anjos, e queria rogar à comissão, a CPI municipal, que também fizesse coro no Tribunal de Contas para já levar a eles as denúncias que aqui apareceram antes de mim, para tomar corpo, porque a gente não pode deixar que isso ocorra no município, porque se ocorrer uma vez, vai ocorrer outras tantas. E agora, nesse ano de eleição, nós estamos vendo vários candidatos à eleição sendo tornados inelegíveis por desmandos na administração municipal. E eu acredito que esse vai ser mais um, pode não ser agora, mas no futuro próximo o Tribunal de Contas vai se pronunciar e vai mostrar que nosso trabalho não foi em vão. E gostaria da ajuda de vocês para tentar mostrar isso. Retificando, doutor Yuri Iglesias, solicitar que o senhor caminhe toda a representação que o senhor mandou hoje à tarde para o TCE. E quero agradecer ao senhor pela sua contribuição junto a esse CPI e pedir ao senhor que sim, continue no recinto até a gente ouvir o próximo testemunho. E o senhor assinar o termo, a secretaria vai levar para o senhor aí. Solicitar que encaminhe ao plenário o senhor Alexandro Miller-Helmer. Bom dia. Bom dia. Senhor Alexandro Miller-Helmer, cabe informar para a ciência do senhor que o senhor está na comissão parlamentar de inquérito que foi criada com o objetivo de averiguar possíveis irregularidades no transporte individual de passageiros a taxímetro no município de Vitória. Nesse contexto, o senhor foi intimado a prestar esclarecimento sobre o assunto que aqui está sendo apurado. Assim, alerto que tem o direito constitucional de ficar em silêncio e que deve falar a verdade perante essa comissão,
sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, capitulado no artigo 342 do Código Penal. Eu vou pedir que se identifique com suas qualificações antes de iniciarmos as perguntas. Lembrando que, ao final, terá prazo para se manifestar e fazer quaisquer outros esclarecimentos que sejam de sua vontade. Nome do senhor? Alexandro Miller Elmer. Estado civil? Solteiro. Endereço? Avenida Raul Oliveira Neves, 265, apartamento 303, Jardim Camburi. CPF? 027-862-517-70. Carteira de identidade? 11-57-977. Vereador Serjão, começa ou o senhor começa? Senhor Alex, reportagem do Século Diário em 16/4/2016. Um dos casos levantado na auditoria realizada pela Controladoria da Prefeitura é o registro das permissões 056, 0142, 0143, 0155, 0216 e 0295. Em um mesmo endereço em Jardim Camburi, na rua Raul Oliveira Neves, 265. Todas as placas orbitam em torno de uma figura conhecida nas praças, uma espécie de grande gestor em ascensão, Alex Sandro Miller Helmer. O senhor administra todas essas permissões? Como ocorre a gestão dessa frota? Você poderia falar para a gente? Não administro, não todas estão no meu endereço. E quais são as que estão no endereço do senhor? A minha é a minha, que é 142. 1042 é do senhor, mais Isso. qual? O 155. A 155 e 216. 216. Então o senhor administra todas essas? Não, senhor. Só o endereço, porque essas duas aí, a 155 e 216, são meus primos que ele mora em Cariacica. Aí, devido ter o táxi aqui em Vitória, tem que arrumar o endereço de Vitória para poder emplacar o carro, porque senão não emplaca. Então é único e exclusivamente para emplacamento do carro? Sim. Aí, vereador, e as outras, é da minha irmã e do meu sobrinho, entendeu? Tanto que foi eu e minhas duas irmãs chamado lá nessa auditoria. A convocação chegou tudo no meu endereço, porém com o endereço de Barra República, na rua Presidente Rodrigues Alves. Entendeu? Tipo assim, não foi o correio que entregou, porque se o correio entregasse, ele ia entregar lá. Alguém da prefeitura foi lá, entendeu? E entregou todos no meu endereço. E sendo que tinha uma lá que estava o endereço da rua Presidente Rodrigues Alves. E essa da Presidente Rodrigues Alves era... Qual o número dessa permissão? Aí eu não sei qual das duas irmãs que você é. Não lembro. Irmã do senhor? É. A senhora Rosane Pupim, que entre 14 de março e 19 de junho de 2014, qualificou-se em 4 línguas estrangeiras, em 3 níveis diferentes. Foi a primeira colocada da última licitação. O senhor tem alguma ligação com a senhora Rosane Pupim? É minha namorada. Sua namorada? Isso. O senhor Everton Ribeiro também foi contemplado na última licitação. E qual é a ligação do senhor com o senhor Everton Ribeiro? Ele é casado com a minha irmã. Seu cunhado. Isso. Reportagem também do Século Diário, senhor Alex, 16/3/2016, diz o seguinte: em 2013 e 2015, Rogerinho promoveu sessões em homenagem ao Dia do Táxi na Câmara de Vitória. Uma cena chama a atenção na sessão de 2013. Rogerinho e José Eduardo de Souza Oliveira cumprimentam com sorrisos Alex Sandro Miller Helmer, um dos homenageados, e que cerca de um ano depois seria o representante do Sindicato dos Taxistas do Espírito Santo na Comissão Especial de Licitação da concorrência que concedeu 108 novas placas de táxi em Vitória. Qual é a relação do senhor com o vereador Rogerinho Pinheiro?
Relação nenhuma, é ele vereador e eu taxista. Então o senhor não tem relação nenhuma com ele? Não, ele como vereador e taxista. Nem colega de táxi vocês foram? Sim, Qual a relação do senhor com o vereador Marcos da Mata, ex-secretário de Transporte? é a mesma de Rogerinho. Ele vereador e eu taxista. O senhor conhece o senhor Carlos Wagner? Não, senhor. Não conhece? Não. Onde é que fica o ponto do senhor? Aeroporto. O aeroporto? O senhor não conhece o senhor Carlos Wagner? O filho. Não, perguntando se o senhor conhece o senhor Carlos Wagner. Eu conheço o filho. Quem é? Como é que é o nome do filho dele? O Carlos Wagner Filho. Filho, esse o senhor conhece? Conheço. O que ele faz no aeroporto? Ele trabalha lá, Trabalha? Ele é permissionário ou defensor? permissionário. Sabe me dizer se ele tem... Ele administra algumas permissões lá? Não sei. E o presidente da APTA lá, o senhor conhece? Conheço. Ele explora permissões diretamente ou através de procurações? Não sei. Intermediários ou qual a relação dele lá com relação a outra espécie de administração lá no local? Eu conheço ele presidente. Presidente quê? Presidente da associação. Quem? Como é que é o nome dele? Aloísio. Tem algum apelido? Índio. O senhor conhece a Coptax? O quê? Coptax? Cooperativa de Transporte de Passageiros e Carga de Locação de Máquinas e Veículos? Não. O senhor não conhece? Não conheço. Não desenvolve nenhum trabalho no aeroporto? Não. Também o administrador da frota da Coptax o senhor não conhece? Não, senhor. E Josias Siqueira, o senhor conhece? Não. Bom dia, senhor Alexandre. Bom dia. Ao todo, quantos familiares o senhor tem placas, são permissionários em Vitória? O senhor falou, citou a sua namorada, seu cunhado, 2 irmãs, os primos de Cariacica, ao todo são quantos? E o sobrinho? E os sobrinhos, são quantos? 6, 7? Ó, tem eu, Ah, minhas 2 irmãs, meu sobrinho, os meus 2 primos de Cariacica. Agora, tem o cunhado. isso. Tá. Essas pessoas, eles têm permissão desde quando? Todos conseguiram nesse último certame? Não. Só a Rosiane e o Everton. Os outros já tinham. Tudo antigo. Tá. O senhor contribuiu financeiramente para a campanha de algum vereador atual? Não, senhor. Não deu nenhuma contribuição? Não. Como é que o senhor explica tanta gente da sua família com placa? 7 pessoas. As pessoas aí ficam 20, 30 anos querendo uma placa, os defensores não conseguem. Como é que o senhor tem 7 na família com placa? O que o senhor atribui isso? O senhor tem uma explicação para isso? Como é que Não. vocês conseguem isso? Não tem. Não? Ok, vereador, estou satisfeito. O senhor também conhece Josias Siqueira? Não, senhor. Nunca ouviu falar no senhor Josias Siqueira? Eu ouvi falar de nome, mas conhecer não conheço, não. E o senhor Ataíde Mateus? Também não. Não? O senhor apoiou algum vereador em 2012, seu Alex? Sim, Sim, o senhor apoiou? sim. Quem é que o senhor apoiou? Você fez campanha? Não, a Marise, que é taxista. O senhor apoiou ela, vereador? Sim, Marise? isso, Foi quem o senhor apoiou a candidata a vereador? isso, 2012. 2012. Vereador Sergião, o senhor tem mais alguma pergunta a fazer ao senhor? Não, estou satisfeito, Alex. senhor presidente. O senhor quer falar mais alguma coisa? Senhor Alex? Não, quero não. Não? Não. O senhor poderia me resumir aí? Qual foi a atuação do senhor como membro lá na comissão de
de licitação, Por que o senhor foi escolhido? representando Como é que os foi a atuação do taxistas. senhor? Lá, a prefeitura pediu ao presidente do sindicato, Evanildo, que indicasse alguém. Aí ele foi e me indicou. Foi o Sinditax ou o Sinditave que te indicou? Sinditax. Sinditax. É. O Sinditax não é Vila Velha? Não, o Sinditax. De Vitória, o senhor é taxista de estadual. Vitória. Sim, Ah, mas o Sinditax é estadual. certo. Aí ele indicou, o Ivanildo que te ligou. É. Aí, pelo Sinditave, eu acho que foi João. E qual foi a atuação do senhor lá na CPI, na comissão de licitação lá do... Lá foi o envelope 1, que é a habilitação. Tu Chegou podia lá, fazer um relato como é que foi lá? Isso, vou te explicar. Lá, só envelope 1 estavam aqui, aí vinha um checklist, só preenchia. Foi apresentado certidão criminal? Sim. Estava no prazo de validade? Sim, aí colocava lá do lado. E até o final. Dali, acabou aquilo ali. Somente isso. Aí aí deve ser pessoal da prefeitura que autenticava as certidões e conferia o que você fez. Nós tivemos informação aqui que pessoas foram eliminadas nesse envelope 1 de uma maneira sumária. No entanto, num segundo momento, foi dado prazo para pessoas retificarem CPFs, nomes, foram dadas outras concessões que não foram dadas para as primeiras pessoas que foram eliminadas. Como é que o senhor observa isso? Não, mas aí já não é mais comigo. Só fiz somente isso. Só preenchi o que era para preencher, entendeu? Não tinha poder para classificar nem desclassificar ninguém. Só preenchia e deixava lá. Tá, o senhor só checou documentos, é isso? Tipo assim, aqui a certidão criminal do Tribunal de Justiça. Apresentou sim. Estava no prazo de validade? Sim. Sim. Aí Só atestou o documento. certidão negativa de vitória, xerox de identidade, se estava autenticado ou não. Somente isso. Aí deixava lá e alguém que eu fazia depois, eu acho. E eram quantos membros dessa comissão que trabalhavam com o senhor? Tinham uns 8, eu acho, mais ou menos. É? Eu não lembro mais. E todos olhavam o mesmo documento? Ou o senhor olhava sozinho? Ou todo mundo olhava se essa certidão que o senhor falou aí está dentro do prazo? Não sei. Aí eu fazia isso e falava, agora você pode deixar aqui. Pronto. Aí depois ia embora, não sabia do resultado, não sabia nada. Só sabia o resultado quando publicava no site. As irregularidades, o senhor sabe me dizer que as irregularidades com relação ao edital da licitação era encaminhado para quem resolver, sabe me dizer? Como assim, irregularidade? As irregularidades detectadas com relação ao edital eram encaminhado para quem na comissão de licitação? Chefe, não estou entendendo o senhor ainda. As irregularidades que alguém levantasse com relação ao edital da licitação. O senhor era membro da comissão de licitação. Sim. O senhor sabe me dizer, qualquer irregularidade que alguém questionasse com relação ao edital, isso era encaminhado para quem? Para quem? Eu não sei. O senhor, como membro da comissão, Não. o senhor não participava Não fazia disso? parte disso, não. Você não era o membro da comissão? Sim, mas a parte que eu fiz só foi somente isso. O senhor sabe me dizer mais nada. o senhor sabe me dizer aí um nome de um membro da comissão de licitação? Tem a Jaqueline, tem a Aline, tem o Leonardo, tem a Luciana. Então, o senhor, como membro da comissão, essa irregularidade do edital, o senhor não tinha conhecimento? O senhor tem mais alguma coisa a falar, senhor Alex? Não. Então, eu quero... Eu tenho a protocolar isso, ó. Isso, então, o senhor protocola e vereador Sergião. Então, senhor Alex, é só aguardar que o senhor assine aí o depoimento do senhor. Mais quer relatar mais alguma questão? Não, o que eu queria relatar é isso aqui, mas é melhor Encaminhar. protocolar. Você pode do que encaminhar, a secretaria vai receber. falar Tá, então eu quero agradecer a presença do senhor aí e convocar os senhores vereadores para a próxima reunião que será realizada no dia 8 de agosto de 2016, próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã. Obrigado aí pela presença de todos.